Bem, nós iniciaremos agora as atividades da 10ª reunião do Conselho Estadual de Petróleo e Gás Natural. Houve uma inversão na pauta. Nós vamos iniciar com as atividades regulares do Conselho. E eu passo a palavra para o senhor Ubirajara Campos, que vai conduzir os trabalhos. Obrigado, Fuji. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Desculpe o formato aqui, mas uma hora a gente acerta, porque a última vez botaram mais vagas para conselheiros, e hoje a gente procurou reduzir, mas fica numa disposição inicialmente ruim, mas depois, na hora que começa a apresentação, fica bom. A gente vai tudo para... né? Então, bom dia aos colegas de governo, conselheiros. Estamos iniciando, então, dentro do Programa Paulista de Petróleo e Gás, mais uma reunião do Conselho Estadual de Petróleo e Gás, conforme o Fuji falou, e temos uma pautinha aqui a ser vencida, e nós propusemos, aí, até para depois a gente se dedicar mais a ouvir a Saipem e talvez, eventualmente, fazer algum debate, ter mais um tempo para a gente discutir alguns aspectos aí nessa questão do fornecimento. Então, nós temos uma pauta aqui que basicamente é a leitura e aprovação da ata da reunião anterior. E aí eu queria saber se há alguma colocação, eventualmente alguma sugestão de alteração, complementações. Pois não? Bom dia a todos. Só registrar que o conselheiro suplente da Secretaria de Educação esteve na reunião e o nome dele não consta na ata, só para fazer essa alteração. Ok, foi uma falha nossa. Vamos corrigir, hein? Bom, mais alguma questão relativa à ata da última reunião? Eu acho que a gente poderia aprová-la, né? Regimentalmente. Bom, um outro assunto, só alguns informes gerais. O pessoal tem até nos perguntado aí se o Conselho diminuiu um pouco o ímpeto das atividades, o ritmo e tal, mas, na verdade, nós somos uma equipe pequena, né? E, recentemente, vocês devem ter acompanhado, foi assinado um protocolo de intenções entre o Governo do Estado e a Petrobras. Isso tem dado um certo trabalho, a gente tem se dedicado muito a isso, tem... Esse protocolo de intenções, na verdade, ele tem como conteúdo de discussão toda a própria concepção que o governo do Estado faz para essa questão de petróleo e gás em São Paulo. Então, basicamente, está sendo refletido e reproduzido no âmbito de 6 comitês de trabalho, todos os eixos principais ligados à cadeia de fornecedor, à formação e qualificação na mão de obra, pesquisa, desenvolvimento e inovação, toda a parte de infraestrutura e impactos regionais, né? E mais uma coisa, e a cadeia de fornecedores. Na verdade, foi mais um instrumento nesse processo que vem aí, no sentido de alinhar o governo do Estado de São Paulo e os seus objetivos integrantes do Programa Paulista de Petróleo e Gás ao grande player, né? Inclusive o operador único do pré-sal e o grande demandante, né? A Petrobras é o grande vetor de todo esse movimento, petróleo e gás em São Paulo e no Brasil. E, obviamente, a movimentação que ele faz, quer dizer, as estratégias da Petrobras, elas... de uma certa forma não, elas são o principal motor aí que dá ritmo, que dá materialidade a toda aquela perspectiva que de alguns anos para cá, pelo menos 2 anos para cá, vem se trabalhando quanto aos investimentos, quanto aos efeitos disso, benéficos e nem tão benéficos, né, no estado de São Paulo e, em particular, na região da Baixada Santista e litoral do estado. Então, a gente tem se dedicado muito a isso, mas eu acho que o Conselho tem tocado suas atividades e a gente está retomando agora com uma dinâmica talvez mais organizada e mais frequente. E é muito importante a presença de vocês, a gente agradece e
e queríamos dizer que o Conselho está aberto a proposituras, inclusive dos órgãos, não só do Estado, mas da iniciativa privada, para apoiar, né, quer dizer, toda iniciativa que tem chegado ao nosso conhecimento e com solicitações de apoio, de intermediação, de apoio institucional, a gente tem tentado cumprir e dar vazão, porque é isso que importa, né? Eu acho que a gente estava até comentando ali, quer dizer, o Estado de São Paulo às vezes se mostra um pouco descoordenado, até para nós que somos do governo, a gente às vezes sente uma necessidade de uma coordenação maior, mas ao mesmo tempo isso é fruto um pouco também da dinâmica que o Estado tem no setor privado, né, das suas várias regiões que se movimentam, que têm iniciativas, tal, e isso é bom. Às vezes é meio descoordenado, mas é melhor que seja assim, porque é dinâmica, as coisas acontecem e a gente vai se acostumando e tentando reforçar aquilo que a gente entende que vem de encontro aos objetivos maiores do Estado e das suas diferentes regiões. Eu queria dar um informe aqui também que nós estamos caminhando celeremente para a concepção de uma carreta móvel no âmbito do programa Via Rápida de Emprego, uma carreta móvel ligada ao petróleo e gás, né? Eu não sei se você quer falar alguma coisa, Fuji, dar algum detalhe. Professora Clara, quer falar alguma coisa? Só para dar uma ideia do que seja o programa como um todo e como é que a gente está materializando. O Centro Paula Souza, dentro do âmbito do programa Via Rápida de Emprego, que é um programa do governo do Estado, que tem como meta qualificar 400 mil pessoas até o final do governo, e uma das ações é petróleo e gás. E nós estamos, para facilitar essa ação, construindo uma unidade móvel, já existe o orçamento no Centro Paula Souza para construir esse laboratório móvel voltado para a área de instrumentação em petróleo e gás. A questão é, o que exatamente esse laboratório se destina? Então, nós estamos, o Centro Paula Souza, trazendo os especialistas aqui para discutir com a Secretaria de Energia qual é o real recheio dessa carreta para servir, de fato, à demanda que está aí posta e que virá na qualificação de petróleo e gás. Então, nós queremos fazer uma unidade móvel, um laboratório móvel, tem 16, de quase 18 metros de comprimento, uma unidade móvel padrão para servir o setor de petróleo e gás. O Centro Paula Souza tem a expertise da qualificação profissional, mas o que formar exatamente e quais os equipamentos que vai conter essa unidade. Então, essas reuniões já começaram a ser feitas, a Secretaria de Energia está chamando também os especialistas e as empresas para ouvir a real demanda e os especialistas técnicos do Paula Souza para essa definição. Estamos abertos à sugestão e nós pretendemos, até setembro, estar licitando essa unidade móvel que vá realmente servir ao setor de petróleo e gás. Todas as sugestões são bem-vindas para que a construção seja efetivamente algo que vá atender à demanda de petróleo e gás. Obrigado. Obrigado, professora Clara. Bom, em continuidade, um outro informe que acho que é importante, ao final do mês de maio, início desse mês, o governo do Estado ele declarou, né, via decreto, 2 projetos relativamente já não são novos, já vinham de alguns anos para cá tentando se viabilizar. São 2 projetos ligados à ampliação e modernização do Porto de Santos. Um é o terminal Brits, né, que inicialmente era um terminal de container, parece que hoje o formato dele é um terminal de granel sólido. É isso? E um outro projeto também que é antigo, muito controverso ao longo do tempo, mas parece que agora está com consolidou um formato que é o projeto Bagres. Quem lida aí com o Porto de Santos conhece o Porto de Santos e as propostas de expansão e modernização do porto. É um projeto que conseguiu reunir o estado da arte ali, das propostas que haviam, e é um projeto que ele tem, é lógico, ele é uma infraestrutura de modernização e qualificação do Porto de Santos,
e de ampliação também, mas ele tem, dentro da própria concepção de viabilidade dele, de viabilização dele, tem um espaço grande a ser ocupado pela cadeia de petróleo e gás. Essa declaração do governo do Estado de interesse socioeconômico dos dois empreendimentos, na verdade, tem um aspecto importante porque permite agilizar o processo de licenciamento ambiental desses dois empreendimentos. Tá? Já de algum tempo, né, quer dizer, na verdade, toda a pauta do Programa Paulista de Petróleo e Gás, ele estava em cima de dois vetores de investimentos na área portuária e na área de petróleo e gás, quer dizer. E a área portuária, então, agora, com esses dois empreendimentos declarados de interesse socioeconômico pelo Estado de São Paulo, com vistas a facilitar a agilização do licenciamento ambiental de ambos os empreendimentos, começa a se materializar também investimentos importantes na área do porto, que obviamente tem que se modernizar e tem que se preparar para receber essa demanda, tanto de petróleo e gás como de modernização e, enfim, quer dizer, são possibilidades aí que o Estado de São Paulo há muito já vem visualizando e que agora começam a sair do papel. Eu acho que era isso, né? Hoje a gente está recebendo aqui como pauta principal da reunião a Saipem. Ricardo, me corrige se eu tiver errado ou não colocar exatamente como é, mas a Saipem, na verdade, materializa também um trabalho já iniciado na outra gestão do governo do Estado de atração de investidores, de fornecedores e players da cadeia de petróleo e gás, que isso é uma coisa não desejável pelo governo do Estado desde o início das atividades da CEPEG e depois o Conselho Estadual de Petróleo e Gás, porque essa atração e a chegada desses fornecedores, no caso da Petrobras, mas de todos os agentes da indústria de petróleo e gás, é que vai materializar a demanda por serviço, por qualificação, mão de obra, enfim, investimentos, contratos, impostos, enfim, atividade econômica, geração de riqueza, renda, enfim, e todo o desdobramento benéfico que isso traz. Então, a Saipem, a gente pode dizer que é o primeiro grande fornecedor, né, o grande prestador de serviço da cadeia, um prestador de serviço internacional, e eles estão instalados no Guarujá, já estão atuando, e eles vêm fazendo um trabalho muito interessante na maneira como eles estão se inserindo na região. Eu acho que isso a gente entendeu por bem, então, convidá-los. É muito interessante que o Conselho conheça os trabalhos que eles vêm fazendo, inclusive a atividade deles, e é esse tipo de fornecedor e prestador de serviços que a gente pretende continuar atraindo, né, e facilitando a vida para que São Paulo efetivamente capture esses benefícios desse vetor de petróleo e gás na região. Então, Ricardo, fique à vontade, seja bem-vindo. Eu acho que, inclusive, aqui o pessoal da mesa, se quiser... Oi, pois não. Eu queria fazer uma colocação aí. Pois eu sou da Abimac e eu queria que, por favor, constasse em ata que nós somos da cadeia produtiva, nós temos 1.600 empresas associadas, nós temos um conselho de óleo e gás, nós representamos 4.000 empresas no país e nós queríamos participar desse conselho. Isso, formalmente. Tá bom. Então, formalmente convidados. Formalmente, eu estou aqui para isso, o Bros que me convidou. Tá, não. Para vir aqui, seja bem-vindo. quer fazer esse pleito. Nós temos muita coisa para ajudar o Paulo Souza, equipamento do nosso negócio. Tá ok. Eu acho que está aceito plenamente, esse é o espírito e a gente vai providenciar o convite formal. Por favor. Tá, mas desde já sintam-se integrantes do Conselho Estadual de Petróleo e Gás. Eu só deixei ele dar uma informação, desculpa, Ricardo, o secretário de Energia e o seu secretário adjunto
Eles estão com compromissos hoje na Rio Mais 20. Eu até estou estranhando o doutor Nigro estar aqui, porque ele é o grande... Ele é o nosso consultor ambiental para assuntos de energia, full time. Então eu pediria a todos a compreensão. Eles estão lá em missão de governo, então hoje o Brasil inteiro está lá na Rio Mais 20. Mas a luta continua aqui, tá bom? Obrigado, Ricardo. Desculpe, fica à vontade.